Bíblia, por favor, em Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Essa vai ser a leitura para o teu coração, para a palavra que nós vamos ministrar a você, já que estamos com a série de mensagens Poder pela Oração e Jejum. Hoje nós estamos no 12º dia de jejum e oração por você, pela sua família, pela vida da igreja, pela nação, por todos aqueles que nos governam, por todos aqueles que lideram as nossas vidas. E eu creio que Deus, Ele está respondendo às nossas orações. Já estamos buscando, já estamos ouvindo, aliás, respostas de oração. E eu quero ler com você essa temática, porque Esdras foi o sacerdote que enfrentou grandes problemas diante de um desafio que Deus estava proporcionando a ele. Vamos ler essa passagem. Então, apregou ele ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para que lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que os buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Eu quero dizer para você que nesta noite, o nosso Deus, Ele irá se mover por causa da tua oração. Você que está comigo aqui, precisa entender que há 3 atitudes de resolução de problemas. Para que você possa entender o que fazer quando enfrentamos problemas, eu quero sugerir para vocês 3 atitudes que vão resolver os seus problemas. Olha só, primeiro, nós não podemos fugir dos problemas. Se você tem por hábito de fugir dos problemas, você precisa entender que se você fugir, você não vai resolvê-los. Não podemos também impedir que os problemas aconteçam. Aprendo que existem problemas que são causados por erros de percurso e outros que são causados por nós mesmos. Então eu quero dizer a você que você não vai conseguir impedir que os problemas aconteçam na sua vida. E o terceiro, e quero que você entenda com muita alegria e com muita certeza e fé no teu coração, que conseguiremos resolver nossos problemas. Eu quero declarar isso: conseguiremos resolver nossos problemas. E talvez você me pergunte: pastora, como eu vou conseguir resolver os meus problemas, já que a senhora não está aqui dentro da minha casa, já que a senhora não está aqui dentro das minhas emoções, para entender e compreender a dor que eu estou sentindo agora? Eu quero te dizer, eu não posso compreender por vezes, mas aquele que está com você aí na sua casa, aquele que está conosco aqui pairando com o seu mover, como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, é assim que o Espírito Santo está fazendo com você neste momento. A palavra do Senhor diz, que nós devemos nos esconder debaixo das asas do Senhor. Porque quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, nós somos protegidos pelo Senhor. E tem uma coisa maravilhosa que eu quero te dizer nesta noite: o Espírito Santo tem o prazer de servir-nos e nos proteger. O Espírito Santo está animado nesta noite juntamente comigo e com você, como oramos nesta madrugada, dizendo: mova-se Espírito, haja Espírito, cuida Espírito, protege Espírito Santo cada um que está vivendo a sua aflição. E o livro de Esdras, que nós escolhemos hoje para tratar deste assunto, ele nos conta a história da volta dos judeus do cativeiro lá da Pérsia. No ano de 538 a.C., o rei Sírio da Pérsia lhe dera permissão para retornar e reconstruir o templo de Jerusalém. Primeiro, Zorobabel deixou o povo para trás para começar a trabalhar no templo. As nações vizinhas causavam problemas, por isso as obras caminhavam lentamente. Zorobabel foi,
e falou: eu vou levantar o templo. Porém, a vizinhança em torno de Jerusalém estava trazendo problemas para que esse projeto não viesse a acontecer. E lentamente ele conseguiu levantar alguma coisa, chegando até parar por vezes o seu trabalho. O templo foi finalizado, gente, em 515 a.C. Depois, Esdras, o sacerdote, tentou conduzir um segundo grupo de pessoas de volta para Jerusalém e os reuniu nas margens do riacho Ava, mas depois descobriu que tinha um grande problema. E é aí que eu quero dizer para você: todos nós que andamos com Deus, vamos também em algum momento enfrentar grandes desafios para a conquista dos nossos sonhos, para a conquista dos nossos planos, para a conquista dos nossos projetos. É tão interessante você entender que no ponto 1 desta mensagem, eu quero te incentivar a crer que se quisermos ter uma jornada feliz, precisamos primeiro nos humilhar na presença do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz, mantenha ela aberta, e aí na sua tela também temos o versículo-chave. Então, apregou ele ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Lembre-se, este versículo 21 nos mostra que Esdras apregou àquela multidão um jejum, a fim de, primeiro, se humilhar diante do Senhor, diante do Altíssimo. E da mesma maneira, se queremos uma jornada feliz, como está nesse título, você e eu precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos nos voltar, primeiro olhar para o Senhor. E dentro dessa realidade, quando eu deparo o meu olhar para o Senhor, busco a sua presença, a palavra do Senhor mesmo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós queremos ensinar a você sobre este poder da humilhação, há uma das coisas que eu aprendo, que muitas pessoas não querem se humilhar. E dentro do significado de se humilhar, eu quero que você entenda isso, que é o ato de se submeter, ou se sujeitar a outro. Ou seja, é você ser totalmente dependente de Deus. Quando nós falamos assim, se humilhe diante do Senhor, por vezes o homem, ele tenta achar que humilhação é algo deprimente, é algo vergonhoso. E nesse conceito humano de não se humilhar diante do Senhor, você e eu talvez achamos, e por lado humano da natureza, que nossas exigências, que a nossa natureza pecaminosa exige de nós a não tal posição de se humilhar. Porém, a palavra do Senhor vai nos ensinando que no versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, olha o que a palavra do Senhor diz, olha só: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O nosso velho homem recusa-se a se dobrar diante do Senhor. A nossa natureza pecaminosa recusa-se a se render diante do Senhor, a se submeter diante da sua vontade, da vontade do Senhor. E é por isso que por vezes nós não temos uma jornada feliz, porque quando nós permitimos que a nossa carne humana não nos deixe nos humilhar, nos render diante do Senhor, nós vamos perdendo batalhas. Eu quero dizer, não ouça a voz que está no teu coração humano. Não permita que a tua natureza pecaminosa diga a você: não faça isso, não se renda diante dele, porque quem está por detrás dessa voz se chama Satanás. Ele não quer que você receba as bênçãos do Senhor, ele não quer que você dependa da presença do Senhor. Mas uma das coisas que eu vou repetir em 1 Pedro 5, 6 e 7: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão
do Senhor, para que a seu tempo vos exalte. Espere, eu quero dizer para você que há um tempo para ser exaltado, há um tempo para que você possa receber a resposta do Senhor, e Ele nos incentiva dentro desse versículo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. O que é a ansiedade? É você perder a certeza, é você perder a alegria, é você perder a paz, é você perder o equilíbrio emocional, é você perder a convicção da fé. A ansiedade vai gerando medo, a ansiedade vai gerando pânico, a ansiedade vai trazendo insegurança. O que Jesus está nos dizendo, Pedro está nos dizendo aqui, nos encorajando: lance sobre Ele, sobre Jesus, sabe, dependa dele, se renda diante dele, se humilhe diante do Senhor, pedindo: Pai, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho a resposta, mas o Senhor é a minha resposta. O Senhor está aqui nesta noite para te dizer: eu quero que você lance sobre mim. Sabe o que é lançar, querido? É você pegar algo que está nas tuas mãos, que você não tem controle mais, que rouba a sua alegria. E o que Jesus está dizendo para mim e para você neste lugar? Eu quero que você faça como a Renata está fazendo. Eu quero que você lance sobre mim, joga toda a sua dor, joga todo o seu problema, joga sobre Ele toda a sua inquietude, porque olha só, porque Ele tem cuidado de você. Ele não vai cuidar de você. A Bíblia diz que é no presente, Ele tem cuidado de você. E dentro disso eu quero que você entenda que o nosso Deus está aqui para ajudar você em momentos de dificuldades. Existem sim, no ponto 2, uma situação difícil que Esdras teve que enfrentar. O pastor da igreja, aquele que estava com a multidão indo para Jerusalém novamente, eles estavam na Babilônia, e você sabe o que aconteceu na Babilônia. Por que eles estavam na Babilônia? 70 anos cativo, e agora o rei Ciro permite que alguns dos judeus voltem para Jerusalém, para construir o templo novamente. Que poderoso você ver a alegria daquele povo de saber que estavam indo para um projeto lindo, de levantar um templo de adoração novamente, porque o templo tinha sido destruído. Jerusalém no passado era uma cidade festiva, era onde a manifestação de Deus acontecia, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus, e de repente as promessas através de Jeremias, de Ezequiel, de tantos profetas, de Isaías, de tantos homens de Deus foram avisando: olha gente, atente para a voz do Senhor, volte-se para a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor, porque se você não ouvir, o Senhor vai tirá-los desta terra e levar para terras estrangeiras. Assim aconteceu, mas Deus, pela sua grande misericórdia, levanta o rei Ciro, que se compadece por aquele povo e permite que alguns, não todos, voltem para Jerusalém. Eu fico imaginando a alegria daquele pequeno povo voltando para casa, voltando para a sua pátria e realizar novamente os propósitos do Senhor. E dentro dessa situação difícil, Esdras, ele necessitava de proteção, pois liderava naquele momento uma multidão que ia viajar, gente, em torno de 1440 quilômetros. Sabe o que é isso? É você andar pelo deserto por quase 4 meses. Então Esdras, ele se posiciona em primeiro lugar em se render diante do Senhor, pedir auxílio, porque as terras em torno daquele deserto eram ruins, haviam quadrilhas naquele lugar de ladrões que assaltavam a caravana. Esdras, ele sabia que haveria um problema que ele teria que enfrentar, e veja aí o versículo de capítulo 8, versículo 22, porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Ou seja, Esdras, ele
temia ao Senhor. Ele não pediu ajuda ao rei, porque o povo de Israel já pregoava na Babilônia que Deus já havia protegido eles várias vezes. Em todos os momentos a boa mão do Senhor estava sobre eles. Aí de repente vem o pastor da igreja pedir para o governador ajuda. Ele disse: não, nós temos pregado no altar que o nosso Deus é poderoso. Deus fez milagres no passado. Deus abriu o mar vermelho. Deus mandou o maná do céu para alimentar o seu povo. Deus cuidou colocando uma nuvem da sua presença de dia e a coluna de fogo à noite. Eu não vou pedir para homens, eu vou pedir para o Senhor. E é nesse momento que eu quero te encorajar aqui neste lugar. Não é o governador, não é o presidente que vai te proteger. Quem vai te proteger é a boa mão do Senhor. Eu quero te encorajar aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu creio que Ele está falando ao teu coração. Tema ao Senhor. Temer não é ter medo, temer é ter respeito. Se você respeitar a presença do Senhor, se você respeitar quem é o Deus único Salvador, eu tenho plena convicção que você vai sair vitorioso, porque você precisa entender que quando nós pedimos a proteção do Senhor, nós somos guardados e protegidos. Há muitos membros aqui da MVPM que quando vão viajar ou quando vão fazer alguma coisa, eles vêm até nós, pedem oração para que o Senhor venha protegê-los na viagem, venha protegê-los nos seus negócios. E não é porque eu quero que você ache, ao pedir isso a você, ensinar isso a você, porque eu quero me meter na sua vida, me meter nas suas decisões. Eu não tenho esse poder sobre você, mas uma coisa que eu quero dizer: seja inteligente como Esdras. Além de se posicionar diante do Senhor, ele vem e junta um povo para jejuar e orar, para que a tua jornada seja feliz, para que a bênção seja transbordante no seu viver. O homem, ele planeja bem os seus caminhos, mas a Provérbios diz que é o Senhor que guia os nossos passos. Então eu quero dizer para você: faça o que você tem que fazer, mas confie na mão do Senhor, porque Ele que vai guiar você. No terceiro ponto, encerrando essa ministração para o teu coração, eu quero incentivar a você a jejuar pelo problema. Você precisa entender. Olha que a palavra do Senhor diz em Esdras capítulo 8, 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. É tão interessante você entender que diante deste importante problema, Esdras, ele convocou o jejum. Ele poderia dizer: olha só, eu tenho habilidades no deserto, eu sei como é que funcionam as coisas lá no deserto. Não vamos precisar de nada. Vamos com a nossa capacidade humana e vamos enfrentar aquele deserto de frente, porque nós somos bons naquilo que fazemos. Ele era o sacerdote, ele era o pastor da igreja. E por vezes nós achamos que podemos fazer alguma coisa, que podemos resolver questões. Mas eu quero dizer para você, como Jesus mesmo disse, que há castas de demônios que só saem com jejum e oração, que há batalhas espirituais que desconhecemos, que só com jejum e oração é que vamos vencer. Você enfrentará aqueles ladrões de sonhos no meio do seu projeto. Assim nós cremos que o Espírito Santo de Deus nos convida neste lugar. Observe que o problema ia além de uma questão individual, implicava, querido, a todo o povo de Deus que estava indo atravessar o deserto. E esse jejum também era para que o Senhor guardasse o povo que ficou na Babilônia. Aquele povo que ficou na Babilônia mandou dinheiro, mandou tesouros, mandou prata e ouro, para que fosse levado para Jerusalém, para que o templo fosse construído. Então naquela jornada havia dinheiro também no meio da caminhada, havia pertences de pessoas que estavam confiando a Esdras que aquelas bênçãos iriam chegar em Jerusalém. Então eu quero dizer para você neste lugar: antes de fazer todos os preparativos materiais para uma viagem, a Bíblia diz que Esdras, ele fez preparativos espirituais,
Por vezes nós só olhamos o lado natural das coisas, o lado material das coisas. Eu vou preparar aqui o caminho, eu vou preparar a rota, eu vou preparar o projeto, eu vou pagar o avião, eu vou pagar a hospedagem, eu vou fazer tudo que tem, mas nos esquecemos que no mundo espiritual você não entende que lá nos ares muitas coisas podem acontecer. Avião cai, nós sabemos que existe acidente no meio de uma estrada, você pode ocorrer tantas coisas no meio da jornada. Por isso eu digo a você, eu convoco a você neste lugar a entender que Esdras jejuou para resolver seu problema, mas ele fez mais do que jejuar. Ele usou a sua inteligência. E eu e você precisamos também entender que o nosso papel sim é jejuar, que o nosso papel sim é orar, mas também temos que ter inteligência emocional e espiritual, ter equilíbrio nas nossas emoções, e eu e você precisamos exercer os frutos do Espírito, e que dentro desses frutos do Espírito há um muito importante, o domínio próprio. Você e eu precisamos ter domínio próprio das nossas emoções, a saber a quando o momento que você deve enfrentar este problema de frente. É tão interessante que quando enfrentar um problema, não se limite apenas a orar. Às vezes nós achamos que é só oração que vai resolver as questões. Uma das coisas que eu creio que orar é essencial e maravilhoso. É natural eu e você orarmos e buscarmos, e temos que fazer. Nós precisamos entender que quando apenas oramos e não fazemos também a nossa ação, deixamos de receber a bênção. Dentro disso eu quero te dizer que a Bíblia nos ensina a ter fé e também a trabalhar. Veja bem, a oração tem dois sentidos muito importantes. Primeiro, você ora, então você começa a falar com Deus. Do segundo ponto da oração, você tem a ação, ou seja, você começa a agir. Então o que eu quero te encorajar neste lugar, ore e haja. Quando eu falo com Deus, eu preciso também de uma ação. Ou seja, quando eu vou entrar na presença do Senhor para uma guerra emocional, para uma guerra espiritual, para uma guerra travada no mundo natural, a primeira coisa que eu faço é me levantar e tomar uma posição de fazer algo diferente. Então, quando eu já me posiciono da cama para me ajoelhar, já é uma ação. Então eu digo a você neste lugar, quando oramos de joelhos, como nós devemos, oramos de joelhos como se tudo dependesse de Deus, mas nos levantamos e trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Eu quero repetir essa frase muito importante: oramos de joelhos como se tudo dependesse de Deus, mas nos levantamos e trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Então eu quero encorajar você neste lugar, assim como Esdras, sabe, se ajoelhou na presença do Senhor, sabe, seus joelhos podem te levar mais longe que seus pés. Então eu quero dizer que se você não consegue alcançar a distância no mundo espiritual, você pode ir, porque o Senhor vai te elevar, o Senhor vai te fazer valer e conquistar tudo aquilo que você tem sonhado. Uma das coisas que eu quero que você entenda diante dos problemas, 14% dos problemas causados dentro da nossa vida é erro de percurso, mas 86% dos problemas causados dentro de mim, da minha vida, sou eu que causo. Então eu digo para você, sabe por que o povo estava na Babilônia? Porque não ouviu a voz de Deus. Sabe por que o povo estava sofrendo por 70 anos cativos e só saiu de lá quando quis Deus fazê-lo? É porque o povo se esqueceu do Senhor. Eu quero dizer a você nesse tempo, não tem tempo mais importante do que esse, do que nos voltarmos para o Senhor. Eu quero declarar que Jesus está voltando. Eu quero declarar que a promessa do Senhor vai se cumprir, porque os sinais estão sendo mostrados. Eu quero dizer para você que o noivo Jesus está ansioso para nos receber como noiva. E quero dizer para você que o Pai já está pronto também para nos fazer valer esse arrebatamento. E eu digo a você que o arrebatamento está acontecendo na vida dos seus amigos que estão perto de você. O arrebatamento está acontecendo com as mortes que nós estamos vendo na vida daqueles que creem em Jesus. E eu digo para você,
enquanto você está aqui, enquanto você está vivo na presença do Senhor, pense nas decisões que você tem tomado, reflita naquilo que você tem vivido. E se houver algo que afaste do Senhor, como os pecados, que eu e você possamos pedir perdão ao Senhor, que eu e você possamos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer os nossos delitos e as nossas fraquezas, e dizer: Senhor, eu te peço perdão por não ouvir a tua voz, eu te peço perdão por não ouvir a minha liderança, eu te peço perdão, Senhor, por não atentar por tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E quero dizer para você que o Senhor vai ouvir. A Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu quero dizer para você que há salvação para mim e para você, quando nos arrependemos e quando nós levamos a sério a presença do Senhor. Fecha aqui dizendo esta mensagem: então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos, para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. E partimos do rio de Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armaram ciladas no caminho. Eu quero dizer para você que na tua jornada de fé haverá ciladas no caminho, haverá aqueles que vão querer roubar os nossos sonhos, mas o Senhor, eu quero dizer para você com toda a convicção neste lugar, que a boa mão do Senhor está pairando sobre aqueles que temem ao Senhor. Que nesta noite você diga: mova-se, Espírito Santo, mova-se sobre a minha família, mova sobre os meus filhos. Espírito Santo, me livra de todos os inimigos que vêm contra mim. Mova-se, Senhor, paira sobre mim o poder da tua graça, paira sobre mim o poder da tua misericórdia, porque eu vou atravessar este deserto, esta jornada tão difícil e tão perigosa, mas vou vencer, vou ter uma jornada feliz, porque a manifestação da tua glória estará sobre mim. Você que está em casa ouvindo essa pregação, você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Eu estou com você aqui no culto, eu estou participando com você desta mensagem. Então eu quero declarar neste lugar que nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor está guardando você e eu nesta jornada. Não somos melhores do que aqueles que estão sofrendo, apenas estamos crendo, convictos de que o Senhor está cuidando de nós. E para encerrarmos, eu quero que você entenda sim, que nós precisamos nos cuidar diante desta realidade do Covid. Eu peço a você, como pastora da igreja, você que é membro desta igreja, olha, eu peço a você, só saia de casa se for necessário. Você pode até crer que não vai pegar este Covid, pode até crer que você não vai estar incubado, você pode até crer que essa enfermidade não vai assolar a tua família, mas você entubado, o pastor Edivaldo me corrigiu, entubado. Porém, eu quero que você entenda que você pode ser um transmissor desta enfermidade. Então eu peço que você ame o próximo, eu peço que você cuide da sua família, eu peço que você cuide daqueles que estão perto de você. Eu peço você que use gel, use máscara por onde você for. Gente, só nessa semana eu recebi pedidos de oração por amigos meus muito próximos, que já estão entubados, que os seus órgãos já estão atingidos. E talvez você esteja dizendo: eu tenho fé. Eu também tenho. E eu tenho fé e convicção também que eu tenho que ter inteligência. A fé também tem que ser inteligente. A fé tem que também ser responsável. Então se responsabilize por você e também pelo outro que está do teu lado. Filho, fique em casa se pode. Se não, cuide. Se você precisa ir em busca do teu alimento, do teu sustento, vá para as ruas sim, vá trabalhar, mas poupe-se de todo este malefício que tem causado danos no país e no mundo. Então eu quero orar por você nesse tempo, e é por isso que nós estamos jejuando, é por isso que nós estamos orando, é por isso que nós estamos pagando o preço da oração,
porque nós sabemos que assim como Esdras, ele foi bem sucedido numa jornada de 4 meses no deserto, e chegou em paz. O ouro chegou, a prata chegou, não teve assaltante, não teve inimigos para tentar roubar deles a alegria. Eu quero profetizar também que nós estamos aqui orando e jejuando para que você viva uma jornada feliz. Se você está em casa, você pode levantar as suas mãos para o céu em rendição ao Senhor, porque quando você coloca as suas mãos para o céu, você está dizendo: Senhor, eu me rendo diante da tua presença. Pai de amor, eu quero orar, eu quero clamar, Senhor Jesus, por cada vida que está aqui neste lugar. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, que a tua presença, Senhor, venha inundar cada coração que está, Senhor Jesus, aflito. Que a tua presença esteja conosco nesta jornada que estamos vivendo, Senhor, de deserto. E quero te pedir, assim como esteve com Esdras, Senhor, assim como Esdras convocou, Senhor, a multidão, eu convoco esta igreja para jejuar e orar pelos seus parentes. Eu convoco esta igreja para orar pela nação, para o presidente e toda a sua comitiva, toda a sua equipe, todos os seus ministros. Eu oro, Senhor, e jejuo para que o Senhor visite os 3 poderes e equilibre as emoções dessas lideranças. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor repreenda esta malignidade, esta morte que tem assolado a terra. E clamo, Espírito Santo, prepara a tua noiva para o dia do arrebatamento. Espírito Santo, cremos que o Senhor está voltando. Mas existe ainda, Senhor, há poucos dias soube que 86% dos americanos não mais creem mais no arrebatamento. Espírito Santo, mas eu estou aqui crendo e profetizo. Ora vem, Senhor Jesus, vem vir buscar a tua igreja redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, e declaro, Senhor, a tua paz entrando em cada casa, em cada família, o teu sangue espargido, Senhor, nos umbrais das portas, das janelas, do coração daquele que confia no Senhor, e cremos que a tua boa mão está pairando sobre cada um, movendo-se de forma sobrenatural. Assim eu oro, assim eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um glória a Deus aí, você comigo, você que